como a família de Deus, a família considerada no Antigo Testamento, a família de Deus era aquela família que obedecia a princípios de Deus, aquela família que era direcionada, conduzida para agradar ao Senhor, que foi feito para viver de fato os atributos de Deus. E como o povo de Israel era um povo que de fato compreendia o que é que Deus, através dos seus ensinos, o que Deus queria para a família, o salmista ele dá uma direção aqui para trazer essa realidade de como realmente que Deus espera que a família deve se comportar e como ela deve receber todos os benefícios prometidos pelo Senhor, sabe? E ele fala primeiro sobre a bem-aventurança, quer dizer, a felicidade, amém? Bem-aventurados é aquele que é feliz, aquela pessoa que teme o Senhor, que busca os seus caminhos, sabe? Então o primeiro princípio é esse: buscar a Deus, temer a Deus e buscar os seus caminhos, buscar a realidade de onde Deus realmente pode fazer a diferença. Nós sabemos que só no temor dele, só na busca primária dele em nossas casas, em nossas famílias. Aí ele está dizendo que por temer a Deus, por andar nos seus caminhos, por viver aquilo que Deus espera de nós, nós também teremos recompensas, sabe? A recompensa virá. Então ele está dizendo que nós comeremos do fruto do nosso trabalho e nós seremos felizes e prósperos, sabe? Todas essas coisas são uma realidade que Deus espera para a família, uma realidade que Deus espera para seus filhos. Aí ele está falando para a esposa, que a esposa ela será como uma videira frutífera em sua casa, sabe? E o símbolo da videira, para o judeu, ele simbolizava longevidade e vitalidade, sabe? Longevidade e vitalidade. Por isso o salmista ele expressa isso, porque isso estava no cotidiano do povo hebreu, do povo israelita, sabe? E quando ele está falando aqui sobre videira frutífera, ou videira não, a oliveira, porque a oliveira também sempre esteve presente à mesa das famílias judaicas, sabe? Então são simbologias que representam de fato a bênção de Deus sobre nossos lares. Imagine só a sua esposa ser comparada a algo que Deus diz que vai realmente mudar o contexto de uma casa, o contexto de uma família. E isso é bênção para nós. E como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor? Sabe, amados, todas essas coisas são importantes para o seio de uma família, né? Mas o temor de Deus é que faz com que de fato as coisas aconteçam, que as coisas mudem, que as coisas realmente cheguem para o eixo, que as coisas elas cheguem para o prumo, sabe? Porque são princípios divinos, são princípios de Deus. Aí ele libera no versículo 5 ele diz que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemple a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Sabe, há uma promessa de Deus para que nós venhamos vivenciar de fato e verdade quando nós cumprimos esses atributos de Deus na nossa casa, na nossa família, sabe? Mas uma pergunta que soa aos nossos ouvidos é: e por que a realidade desses dias, dos familiares, sabe, não só do mundo, mas a gente vê que muitas vezes os nossos lares não tem essa realidade, não vive essa realidade, ele não prova dessa realidade, sabe? Então sabemos que dentro de um contexto familiar, queridos, existem pessoas, e essas pessoas elas têm diferentes opiniões, elas têm sentimentos, sabe, que muitas vezes afloram, sabe, pensamentos que precisam ser, sabe, alinhados, sabe, Deus não fez todo mundo com a mesma linha de pensamento.
Deus não fez todo mundo com o mesmo tipo de argumento, sabe? Deus fez pessoas diferentes. E dentro de um contexto familiar, sabe, existem pessoas que precisam a cada dia serem trabalhadas, precisam cada dia serem transformadas, sabe, de dentro para fora. Precisa ter uma vida de fato e verdade que condiz com o que Deus espera de nós, sabe? Então, há uma realidade de Deus que muitas vezes nós, dentro de um contexto familiar, não provamos disso aqui. Não provamos do que Deus realmente espera de nós. Mas, por que dessa situação? Onde foi que se originou essa tribulação toda? Qual foi o contexto que fez com que a realidade que nós esperamos não esteja acontecendo? Qual a raiz disso tudo? Sabe, nada acontece por acaso. Nada surge do acaso. Sempre existe uma raiz, sempre existe uma situação que muitas vezes mexe com o entendimento, mexe com o nosso racional, às vezes, porque às vezes não entendemos. Se Deus criou a família para dar certo, se Deus criou e deixou a sua palavra para que as coisas aconteçam, por que de fato muitas vezes isso não acontece? Sabe, amados, existe um início, existe uma raiz disso tudo. E eu queria que os irmãos colocassem, que estão no vídeo aí, coloque novamente aquele versículo, esse versículo lá de Gênesis. Gênesis 1, 27 e 28. Coloque aí no... Então, a família é um projeto de Deus. Deus preparou algo para dar certo. Deus preparou algo para que gere frutos, para que isso prolongue, para que isso realmente nós venhamos provar de todo o bem dele. E por que não acontece? Sabe, o projeto inicial de Deus, amados, está ali em Gênesis. Quando eu falo que Deus criou a família para dar certo, porque no princípio Deus criou de fato com um objetivo, com um propósito. Está escrito lá em Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, e provai e sujeitai toda a terra, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. A gente está vendo um projeto de Deus perfeito, amém? Um projeto de Deus perfeito. O projeto original da família foi um projeto perfeito. O projeto de Deus foi para dar certo. O projeto de Deus foi para frutificar. O projeto de Deus foi para prosperar. O projeto de Deus foi para que o homem dominasse. Foi para que o homem viesse ter um profundo relacionamento com ele, para que o nome dele viesse a ser glorificado. Sabe, queridos? Então, a partir daí, a gente vê quais foram as verdadeiras intenções do Senhor. Mas aí o que é que acontece? Deus cria o primeiro homem, primeiro casal. O primeiro casal, lá em Gênesis 2, a partir do verso 21, diz assim: então Yahvé Deus fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe a parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Sabe, queridos, esse último detalhe aí é importantíssimo. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Após Deus dirigir uma palavra e criar o homem com um propósito, com uma finalidade,
uma finalidade. Ele disse que o homem era para ter esse profundo relacionamento e atender a expectativa do pai. Mas o que é que acontece? O homem, ele desobedece. O homem desobedece. O casal que Deus criou para dar certo, para a família, para frutificar, para dominar, essa família, ela preferiu dar ouvidos à voz da serpente que se encontrava ali no jardim. E a partir daquele momento veio a queda do ser humano. A partir daquele momento veio a queda. O homem que tinha um relacionamento com o pai, a família que tinha um relacionamento satisfatório com o pai, tinha um relacionamento íntimo e pessoal, tinha uma comunhão com o pai. A partir daquele momento ali, por desobedecer à voz de Deus e não seguir as instruções do pai, o qual ele disse: olha, de todas as árvores desse jardim, desse pomar, vocês podem provar, mas a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não vão provar, porque o dia que vocês provarem, certamente morrereis. Certamente morrereis. O homem que tinha uma comunhão com Deus, o homem que na viração do dia, a palavra diz que na viração do dia, todos os dias o Senhor vinha para poder falar com Adão. Todos os dias o Senhor vinha para falar com aquela família. Todos os dias. E Adão naquela posição, Adão e Eva naquela posição de filhos, amém? A posição de filhos, porque Adão era filho de Deus. Eva era filha de Deus. Pertencia à família que Deus colocou na terra para frutificar, para dominar, para ser uma família espiritual, para ser uma família que repercutisse a vida de Deus, que transmitisse a vida de Deus na terra, para que essa família ela viesse reproduzir a imagem e a semelhança do seu pai, porque foram para isso que eles foram criados. A Bíblia diz que eles foram criados à sua imagem e à sua semelhança. Você sabe o que quer dizer isso? Imagem e semelhança do pai. Quando você olha no espelho, amados, quando você olha no espelho, você vê uma imagem, certo? Você vê a sua própria imagem. Deus está dizendo que a imagem dele é nós refletirmos de fato, sabe, a própria personalidade do pai. A própria personalidade do pai, o próprio reflexo do pai. A semelhança de Deus, isso quer dizer que Adão tinha o mesmo caráter formado, a mesma natureza divina dentro dele. Adão, ele repercutia isso, a semelhança do pai, os pensamentos do pai, a intimidade e a conexão com o pai, a natureza divina, o caráter reproduzido pelo pai. E ele tinha uma intimidade profundíssima com o pai. Ele tinha uma intimidade muito grande com o pai. O grau, sabe, de entendimento, o grau de relacionamento, o grau, sabe, de uma comunhão plena com Deus, era muito grande. Assim era a primeira família. Assim foi a primeira família, a família perfeita. Assim foi a primeira família que Deus realmente criou. Mas, por ele ouvir a voz do inimigo que estava ali rodeando aquele lugar que foi preparado por Deus, com todas as bênçãos que Deus preparou para aquela família, ele se deixou persuadir pela voz de Satanás. E quando
ele ouviu a voz de Satanás, dizendo para Eva, né, que estava ali visualizando o fruto proibido. Quando ele observou que a mulher estava observando o fruto proibido, ele chegou perto. E a Bíblia vai relatar que Eva olhava e via que era um fruto que era bom, causava ambição ao seu olhar, causava desejo. E ele chegou perto ali, persuadiu e disse: olha, o que foi que Deus falou? No livro, em Gênesis 3, em versículo 6 diz assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para ela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu, e o deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram. Lembra que eu falei no início lá, que quando Deus criou o casal, eles estavam nus e não se envergonhavam? Porque a inocência, Deus criou o homem sem pecado, Deus criou o homem inocente, Deus criou o homem puro, Deus criou o homem para ter um relacionamento satisfatório com o Pai. Mas aqui no versículo 7 diz que então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passando pelo jardim, e procuravam esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde quer que tu estás? Sabe, queridos, quando o homem desobedeceu, a morte espiritual veio àquele casal. Aquele homem que tinha vida e um relacionamento com Deus, aquele casal que tinha um relacionamento com Deus, que tinha a vida de Deus dentro dele, a morte espiritual veio sobre eles. A morte espiritual e, consequentemente, a morte física também. Porque ele era para viver eternamente aqui na terra. A morte física veio. A partir daquele momento começou a se ver uns reflexos de uma vida sem Deus. O homem, a família começou a viver o reflexo do que é viver distanciado da glória de Deus. Distanciado da presença do Senhor. Romanos 3, 23, a gente vai ver lá o Senhor trazendo essa referência, o que aconteceu lá. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem saiu do plano original. A família saiu do plano original. A família se distanciou do propósito. A família se distanciou da realidade que Deus projetou para ela. De domínio, de multiplicação, sabe, de uma vida abundante, de uma vida sem enfermidade, de uma vida sem maldição, de uma vida sem medo, de uma vida sem perturbações, uma vida sem o diabo a atribular as suas vidas. A partir do momento que o homem, ele desobedeceu e ele entrou nesse novo plano, que não era o plano de Deus, mas o plano que ele mesmo abriu mão da glória de Deus para poder, através de uma lei legal, através de uma legalidade, de um princípio legal, porque Deus age diante de legalidade, de princípios. Se Deus tinha dado uma ordem e o homem tinha domínio, aquela família tinha domínio, e Deus tinha dado uma ordem, ele descumpriu. Deus também é um Deus de princípio. O que aconteceu após ali foi, o homem passou a ter uma natureza caída, o casal passou a ter uma natureza pecaminosa, uma natureza de morte espiritual. E a morte espiritual
ela deixa o homem com vergonha. A morte espiritual, ela deixa o homem cheio de complexo. A morte espiritual deixa o homem vivendo simplesmente as vaidades que esse mundo apresenta. A morte espiritual deixa o homem vivendo, sabe, de cobiças, de desejos, de prazeres, sabe, de emoções que só valoriza, sabe, o momento, os prazeres do dia a dia. A morte espiritual, o homem distanciado de Deus, o homem fora da glória de Deus, ele não pode agradar ao Senhor como ele desejou desde o princípio. Então, o homem caído, queridos, ele precisa de ser resgatado pelo Senhor. Ele precisa ser regenerado. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa ser uma nova criação. Ele precisa, sabe, sair desse patamar de uma natureza caída, de uma natureza de morte espiritual, para uma natureza e um caráter regenerado em Deus, para que ele venha dar frutos como no início, amém? Você já deu para perceber que tudo é uma questão de resgate, de reencontro, de recriar, de renovar, de restaurar, de reviver. Deus nunca desistiu do plano original. Nunca desistiu do plano original da família. Nunca desistiu. O projeto de Deus ainda continua de pé, amém? O projeto do Senhor para a nossa casa, para a nossa família e para essa terra ainda continua de pé. Mas não podemos esconder a realidade que esse mundo, ele apresenta para nós. Há uma realidade, sabe, viva e crua, onde famílias inteiras ainda se encontram clamando para estar de volta à casa do Pai, amém? Clamando para estar de volta à casa do Pai. Porque uma vez nós criados em Deus, a semente de Deus, a semente do que Deus plantou dentro do ser humano, por esse espírito, mesmo distanciados e mortos espirituais, ainda, mas existe uma centelha, uma semente de Deus dentro do coração do ser humano, clamando por algo que muitas vezes eles procuram e às vezes não sabem por quê. Porque ainda há algo inacabado que Deus precisa de fato resgatar na vida daquele que tem fome e sede desse resgate da casa do seu Pai. Há um clamor no mundo, há um clamor nos corações, há um clamor nas vidas, há um clamor em cada lar. E o homem com essa natureza caída, com essa natureza distanciada do Pai, ele não tem como ele agradar a Deus de forma completa, de forma com que as obras que ele faça venham a subir as narinas do Pai e ele venha a receber de forma agradável. Não tem como. Mas a bondade e a misericórdia do Pai, sabe, ela continua firme. Continua firme. A bondade e a misericórdia do nosso Pai continua firme. Continua firme. Quando o homem ele caiu nessa decadência espiritual, nessa morte espiritual, o Senhor já tinha um plano. Diga para o seu irmão, um plano perfeito. Aleluia. Tinha um plano de resgate. Gênesis 3,15, quando o Senhor estava dando a sentença ali à mulher, o Senhor disse: olha,
a tua descendência, Gênesis 3,15, coloca aí para mim, Mateus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente e a sua semente. Essa lhe ferirá o calcanhar, a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a promessa de Deus do resgate. Esse texto aqui, esse versículo é chamado do primeiro evangelho, do proto-evangelho, o primeiro evangelho, onde o próprio Deus, ele trouxe uma boa nova para toda essa terra. O próprio Deus, ele trouxe uma boa notícia para acontecer nessa terra. Então Deus tinha um plano em meio a essas situações todas para as famílias da terra. Deus tinha um plano para o homem que começou, a família que começou a ter a sua natureza, sabe, de morte espiritual. O homem que perdeu a conexão com o Pai. E o projeto de Deus na terra, através dessa promessa aí, é chamar uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! O plano perfeito do nosso Pai, queridos, é chamar uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E esse plano está de pé para nós. Esse plano está de pé. E a palavra vai dizer, queridos, que Jesus, ele vem a esse mundo para cumprir toda a lei, cumprir todo o contexto bíblico. Se cumpre na pessoa bendita de Jesus, que era o Salvador da terra, que é o Salvador das famílias, que é o Salvador da humanidade, que é o Salvador e resgatador daqueles que haviam sido perdidos em Adão. Amém? Se perdeu em Adão, mas hoje em Cristo Jesus são resgatados para a glória de Deus. O plano de resgate está de pé para as nossas famílias. O plano de resgate está de pé para aquele que o mundo diz não tem jeito, para aquele que anda vivendo ainda com essa natureza. Mas a alegria que nós temos, queridos, é que há solução. A alegria que nós temos é que há solução para que eles venham provar de todo o bem do Senhor nessa terra. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. É maravilhoso o que Jesus faz, amados. Maravilhoso. Louvado seja Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Através da vida de Cristo, queridos, Ele veio para esse mundo aqui para cumprir a justiça de Deus. A justiça de Deus. Ah, irmão, que justiça é essa? Que justiça é essa que Deus, Ele promete através de Cristo Jesus? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus justo. A palavra diz que a justiça faz parte do atributo divino. Mas que justiça é essa? É a justiça que o mundo apresenta? É a justiça que as autoridades elas apresentam? A justiça desse mundo? Porque a justiça desse mundo é uma justiça dura e que age no natural e que não tem uma perspectiva de fato de mudar a vida espiritual de alguém. É uma justiça que muitas vezes pune
Mas a justiça de Deus é totalmente diferente da justiça do mundo. Por quê, irmãos? Porque a justiça de Deus, ela significa que quando Jesus adentra em nossos corações, no coração de um homem espiritual, um homem que está vivendo ainda uma vida afastada de Deus, e ele se encontra em uma vida iníqua, uma vida de pecado, uma vida distanciado, sujo, sabe, sem perspectiva nenhuma. Quando ele abre o coração dele para Jesus, a justiça de Deus, a justiça que vem através do sangue de Jesus, justifica aquele homem que não merecia. Justifica o mais vil pecador. Justifica o homem mais terrível que possa existir nessa terra. O homem que pode estar no estágio mais difícil aos olhos humanos. Vem o sangue de Jesus e nos torna justos diante dele. Então a justiça, ela não é formalizada pela nossa vontade, pelo nosso desejo, pelas nossas obras, por tudo aquilo que a gente venha tentar agradar a Deus. Não. Não é sobre mim. Não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu tenho, não é sobre a minha autojustificação. Não é isso. É sobre a justiça de Deus. Sobre a justiça de Deus. Coloca aí, Mateus. O texto ele vai dizer assim, tem aqui, só pra gente. 2 Coríntios 5, 21, coloca aí, por favor. A gente precisa ouvir o que Deus está falando, mas a gente precisa ler. Isso precisa estar na tábua do nosso coração, amém? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Diga para o seu irmão: eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. E aquele que não compreendeu ainda, a sua família, sabe, o seu filho, o seu parente, o seu irmão, o seu marido, sabe, ele faz parte desse projeto de Deus. E ele vai compreender o plano real de Deus para a vida dele. Porque o plano de Deus para a vida dele é que ele se torne justo também, assim como o Senhor é justo. Assim como ele é, assim seremos, amém? Amém. A Bíblia diz isso, que Jesus veio na sua justiça. Lançou a sua justiça sobre nós através do plano de redenção. E hoje nós podemos ser considerados a justiça de Deus. Então o diabo não pode nos acusar de mais nada. Satanás não pode nos prender em mais nada. Satanás não pode nos condenar em mais nada. Porque o plano de Deus foi preparado e foi cumprido. E quando nós abrimos o nosso coração e nos deleitamos em Deus e deixamos Ele operar em nossas vidas, em nossas casas, de fato e verdade, nós vamos viver essa plena justiça de Deus na terra. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Somos justos, queridos. E aquele que ainda não compreendeu isso, o Senhor está dizendo nessa noite: eu vou te tornar o justo que eu sonhei para você desde o início. Amém? Eu vou te tornar o justo que eu sonhei para você desde o princípio. E você vai frutificar na terra. Você vai poder viver a vida de fato que eu tenho prometido para a tua casa. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nós sabemos, amados, que nós trocamos de família, né? E todos estão convidados que ainda
todos os nossos familiares estão convidados a sair desse plano, caído, desse plano distanciado do propósito de Deus, desse plano afastado. Porque a mesma coisa que Adão tinha antes, queridos, hoje em Cristo Jesus, isso pode ser resgatado em nossas vidas. Sabe, isso é projeto do Senhor, é projeto de Deus. Sabe, que nós viemos viver de fato todo o plano que o Senhor tem preparado para nós. Jesus, certa feita, quando ele começou a ministrar a sua palavra aqui, como filho de Deus. Então Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo do grande filho e também pai. Todo o nosso exemplo deve estar baseado em Cristo, deve estar baseado na vida de Cristo. O relacionamento que ele tinha com o Pai, sabe, a comunhão que ele tinha com o Pai. Por isso que muitas vezes o Senhor fala sobre ceia, porque a ceia, a mesa, ela representa a comunhão entre família. A ceia, ela representa, sabe, um lugar onde pais se unem com seus filhos, onde pais e filhos conversam. E Jesus, no meio daqueles discípulos ali, sabe, queridos, eles tinham uma grande família com ele. A família de Deus. A família de Deus, ela se reúne. Os lares, eles precisam de fato e verdade entender o que é a mesa. Nós precisamos entender o que é a mesa. A mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar, sabe, onde nós nos alegramos, onde nós olhamos olho no olho, onde nós conversamos, onde a gente se abraça, onde a gente come junto, onde a gente compartilha coisas. Jesus fazia questão de muitas vezes estar ali com seus discípulos, comendo, sabe, compartilhando com eles, porque ele queria dar o exemplo do que é ser família. Teve um certo momento que Jesus estava com seus discípulos assentados com ele. Aí chegaram pessoas dizendo: Jesus, a tua família está aí fora. A tua família está aí fora, os teus irmãos estão aí fora. Aí Jesus manda um recado para aquelas pessoas que estavam procurando ele. E disse: olha, está vendo aqui essas pessoas que estão assentadas aqui diante de mim? Estão ao meu redor? Todos esses aqui são a minha família. Porque eu vim agora para que a minha família agora sejam todos aqueles que ouvem a minha palavra e praticam a minha palavra. Amém. Essa é a família verdadeira do Senhor.